Olá, turminha! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Essa semana teremos um conselho de classe na escola, no MF Virgínia, né? Então, vocês terão um tempo maior para colocar as tarefas em ordem e também para fazermos algumas retomadas de conteúdos e extrair algumas dúvidas que ficaram de alguns conteúdos, ok? E essa semana eu estarei também postando na plataforma os trabalhos que foram realizados nas demais salas da MF Virgínia, tá bom? Então vocês vão conhecer como foi realizado o leituraço nos quartos anos, nos quintos anos, nos primeiros anos e nos segundos anos, tá bom? Hoje eu farei a retomada da tarefa do dia 24/7, o mesmo dia em que tivemos um encontro no Google Meet. Vocês se lembram? Trata-se de uma tarefa interdisciplinar que usa 2 componentes curriculares, ou seja, o assunto é de ciências humanas, né? Que trata-se das comunidades remanescentes de quilombos. Porém, a maneira de solucionar trata-se de estatística, ou seja, uma abordagem matemática, ok? Então, só para recordar, vamos ler com a professora Eunice, né? Uma leitura novamente. Comunidades remanescentes de quilombos. Atualmente, o Brasil possui muitas comunidades remanescentes de quilombos. Vejam os números destacados na tabela. Então, aqui nessa tabela, a gente tem o estado e a quantidade de comunidades quilombolas que tem em cada estado, tá bom? Por exemplo, o Maranhão ainda existe 642 comunidades quilombolas. O nosso país parece que é muito tempo pra gente, mas é muito recente a abolição da escravatura. Tanto que, se não fosse tão recente, não teríamos um número tão grande de quilombolas até hoje, tá? Para quem não sabe, os quilombolas foram criados pelos escravos que fugiam, né? Eles queriam a liberdade, queriam formar as suas próprias comunidades e ninguém pode ficar escravizando e nem segurando ninguém, né? Na carta da nossa Constituição brasileira está escrito que nós temos o direito de ir e vir. Então, pessoal, a nossa atividade propunha que a gente trabalhasse com as informações dessa tabela aqui, tá bom? E aqui está escrito, de olho na tabela. Responda as perguntas de acordo com a tabela da página anterior. Então, aqui na letra A. Em qual estado há o maior número de registros de comunidades remanescentes de quilombos? Então, nós vemos aqui na tabela que o maior número está no Maranhão, né? O número 642. Letra B. Qual é o estado com o menor número de comunidades quilombolas? Então, nós podemos ver na tabela que é o Ceará, né, pessoal? Olha aqui, ó. O Ceará tem 54, o menor número de comunidades quilombolas, ok? Então, essa é a resposta da letra B, tá bom? Vai deixar aí para vocês na plataforma depois o gabarito. Letra D. Qual a diferença entre a quantidade de comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte e de Minas? Então, aqui a Pro colocou os 2 estados e as quantidades e fez a continha de menos, porque quando nós queremos saber a diferença, nós já aprendemos na matemática que nós extraímos uma quantidade que tem menos, né, daquela que tem mais, para descobrir qual a diferença, tá bom? E a diferença deu o resultado 71. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, deu 71, tá bom? E vamos para a letra D. Quais são os estados em que os números de comunidades de quilombolas divididas por 3 resultam numa divisão exata? Ou seja, onde o resto é igual a 0. Então, aqui, para a gente
responder isso aqui, a gente teria que ter aprendido divisão, né? Aproveitar algumas noções de divisão para vocês perceberem o que eles querem dizer com o resto, que é igual ou não a zero. O que é resto, né? Para a gente entender o que é divisão, a gente tem que saber o que significa conta exata. Vou dar um exemplo para vocês. Faz de conta que eu vou fazer essa divisão aqui, ó. 9 pirulitos dividido para 3 pessoas. O que vai acontecer nessa conta? Toda vez que você usa uma divisão, você do outro lado tem que usar uma multiplicação, tá? Esse sinal aqui se chama chave. Então, o número que está dentro da chave, ele tem que ter na tabuada dele, na tabuada do 3, que é o 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, é igual a 9. Qual número vezes 3 vai dar 9? Então, é esse daqui, né? 3 vezes 3 é igual a 9. E aqui sobrou 0. Então, é isso aqui que na questão D está falando para a gente. Se nós pegarmos cada um desses números aqui e for dividindo cada um deles por 3, tá? Todos eles. A pergunta é qual dessas continhas que não restaria um 0 no final da conta? Aqui restou 0, tá vendo nesse exemplo que eu fiz para vocês, né? Então, pessoal, para ilustrar melhor, a Pro colocou as continhas para vocês perceberem qual que termina em 0 e qual não termina. Essa de Maranhão, ó, 642 dividido por 3 termina em 0, tá? Todas que terminam em 0 a gente vai anotar. Olha aqui. Essa termina em 0 também. Essa termina em 0, a do Rio Grande do Sul. De Pernambuco não termina, tá? Piauí e Ceará, tá bom? Então, pessoal, o resultado da letra D, de acordo com as continhas, Maranhão, Bahia, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Piauí e Ceará. Tá bom, turminha? Se ainda restar dúvida, pode falar com a Pro, tá? Mas eu vou deixar um vídeo de introdução à divisão, porque as divisões que apareceram aqui, elas são complexas. Vocês poderiam ter feito até na calculadora, porque aqui não é matemática, aqui é ciências humanas, né? Então, para resolver alguma coisa de ciências humanas, a gente até poderia ter feito na calculadora. Mas o certo na disciplina matemática é a gente realmente aprender a divisão, tá bom, turminha? Nós vamos ficando por aqui. Então, aproveite bem essa semana para colocar todas as coisas em ordem. Se tiver dúvida, pode estar falando com a professora pela plataforma, tá bom? Ou pelo Zap, se vocês preferirem, tá certo? E fiquem com Deus e uma ótima semana para vocês.